Bom, eu particularmente, o que eu vou trazer para vocês nada mais é que uma experiência que eu tenho e fiquei realmente bastante impactado com a apresentação da Fundação, porque a gente vive em mundos e às vezes totalmente diferentes e nem imagina o que acontece no mundo dos outros. Ter essa compreensão não é basta olhar, tem que ter boa vontade. E isso me traz uma realidade de que até 5 anos atrás eu era um consultor de marketing, saracoteando aí pelo Brasil, até que eu voltei para Porto Alegre e me apresentaram, porque eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas, me apresentaram a área holística. Eu, como católico apostólico romano, dentro da caixinha, achava que isso tudo era uma grande bruxaria, ou sei lá o que mais, ou mágica, porque a forma como apresentavam isso era muito jocosa, muito dizer, olha, e confundiam espiritualidade com religião, com aquelas coisas. E acabei, através do convite com a minha esposa, a procurar conhecer um pouquinho como é que funcionava isso. E talvez melhor do que qualquer teoria seja o trabalho na prática. E ao ver esse mundo, esse universo, que eu não conhecia, eu fiquei em dúvida com um monte de coisas, porque isso não fazia parte, tá, do questionamento, das questões que a gente, como por exemplo, entender a pessoa pelo lado energético. O que é isso? Como entender que a gente coloca um monte de energia dentro da gente e que essa energia grava dentro das células, grava dentro das moléculas, grava nos átomos subatómicos e fica girando e a gente cria os ambientes internos de acordo com aquilo que a gente sente? Como isso? Como acreditar numa constelação em que as pessoas se manifestam através do HQ, esse das informações, do campo morfogenético, e se manifestam em pessoas que nunca nos viram e tem os representantes da família? O que é isso? A gente pode ter duas atitudes: ou achar que isso tudo é uma besteira, não considerar, ou daqui a pouco pega-se isso e procura-se fazer alguma coisa com essa informação. Não foi o que eu fiz o Theta Healing, que é uma técnica de acesso à onda cerebral Theta, e dentro desse ambiente a gente cria algumas condições especiais, principalmente ler campo. Ler campo da pessoa. E assim em outras técnicas, como o próprio Reiki, quem é que por acaso pode duvidar que a imposição de mãos pode mudar uma realidade? Se nós, cada um de vocês, por mais que possam ter dificuldade em acreditar que o pensamento de vocês transforma a realidade, como assim? É só vibrar coisas ruins em cima de um vaso de flores e no outro um vaso vibrar positivamente para ver qual é a diferença. Aí vocês vão dizer, mas isso é só pensamento. Como é que se percebe as doenças que acontecem dentro da gente? Então são manifestações bastante claras do que a gente vibra, do que a gente cria. Aquilo que se falava em doenças psicossomáticas, quem não ouviu disso? E que 90% das doenças que a gente tem foram criadas por nós. Aí cada um vai dizer assim, mas quem é o imbecil que é capaz de criar um câncer dentro de si? Pois é. Quase que o levantamento que fizeram, 70%, 80% dos cânceres de mama e de próstata são criados. Não são hereditários. Por quê? Porque a gente é capaz de criar um ambiente interno e provocar o rins, o fígado, o coração. Aí do nada o cara ficou doente. Quando a gente observa isso, o que nos atrai? Nos atrai entender por que eu penso o que eu penso e por que eu sinto o que eu sinto. E quando a gente se dá conta que esse processo
ele só acontece porque nós somos nutridos na nossa consciência, nós somos nutridos por um conjunto chamado de crenças. O que a gente pensa que é, o que a gente pensa que pode fazer, o que a gente pensa que os limites, etc., nada mais é do que um conjunto de crenças. Mas de onde vêm essas crenças? Aí se percebe também, através desse universo, em que 90% das nossas crenças são primárias. O que significa dizer que elas foram criadas da concepção até os 7 anos de idade. As crenças que a gente leva hoje, que em resumo, para que a gente possa entender isso de forma prática, tu acredita em um monte de coisas interpretadas por uma criança, diante de uma realidade dela como criança num relacionamento infantil, num mundo infantil. E aí? Então a gente descobre, por isso que eu não estou passando a planta, senão eu vou ficar muito tempo, a ser mais rápido. A gente descobre uma situação. Nada do mundo de fora faz sentido a não ser o sentido que a gente dá. E se isso é verdade, não tem uma pessoa no mundo que possa nos prejudicar, que possa nos afetar, que possa nos fazer sofrer, a não ser que a gente se permita. Mas aí tem um agravante nessa historinha aí. É que eu não consigo olhar as pessoas senão através de mim mesmo. Eu não consigo ver as pessoas como elas são, eu consigo ver as pessoas como eu as interpreto. Um filho, quando olha para um pai, ele não está vendo aquilo que o pai é, ele está vendo o que ele entende que o pai significa para ele. Por mais que o pai possa se esforçar em ser maravilhoso, daqui a pouco nós temos memórias que são capazes de dizer, cara, esse cara me abandonou, porque ele foi trabalhar e eu precisava dele. Isso é uma memória primária. Eu acho que a minha mãe me rejeitou, porque simplesmente ela nunca me deu um abraço, ela nunca me amou, como criança. Por que ela pode ter percebido dessa forma? Porque para ela, o mundo é para ela, e a mãe é dela e não dos irmãos, e não do trabalho, e não de outras tantas coisas. Então ela transforma essa carência em abandono e rejeição, e aí vem um outro probleminha. Se eu fui abandonado, eu abandono. Se eu fui rejeitado, eu rejeito. Mas a gente faz isso por mal? Não. Porque foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente aprendeu a se defender. Então, quando a gente começa a se dar conta dessas coisas todas, o mimimi começa a ir embora. Qual é o mimimi? Eu não sou feliz porque a minha mãe é assim, meu pai é assim, a família é assim, a sociedade é assim, eu não sei o que é, mas tudo é problema. E é tudo de fora. E quando na verdade a gente não consegue, na verdade, se enxergar. Olhar para dentro de si e perceber o porquê que eu interpreto dessa forma. O porquê que eu sinto dessa forma. E a questão do meu trabalho, aonde é o pulo do gato, onde é que a gente trabalha? Se as minhas crenças foram baseadas nas memórias, principalmente quando eu era criança, eu não consigo mudar a crença pela crença, porque a crença não tem raiz nela mesma. Eu não consigo dizer, se eu não consigo me amar, em função do relacionamento que eu tive quando criança, dizer simplesmente, agora eu vou me amar. Agora, sabe aqueles eventos de autoajuda? Eu me amo, eu me amo. Isso no sábado, no domingo já não está, na terça já. Por quê? Porque tu não troca simplesmente dizer, eu não mereço ser próspero. Será que tem gente que pode pensar assim? Pode. Sabe por quê? Porque um pai disse simplesmente para proteger o filho que dinheiro não era importante. Que ser rico é ser explorador e ser sem vergonha.
que todo milionário é sacana, isso, aquilo, só porque o pai olhava para o filho e dizia assim: cara, não quero que tu te mate na vida, trabalhando só para ser rico, e se tu não ficar rico não faz mal, está tudo certo. Como é que muda isso depois? Se dinheiro é energia, e cada vez que o dinheiro vem, dinheiro é sujo, vamos lavar as mãos. Então tem todo um processo daí que a gente começa a descobrir as nossas crenças. Por que a gente pensa no que pensa? E por que a gente sente o que sente? E por que a gente vive o que vive? Como mudar isso? Basicamente, o que a gente faz nas sessões que a gente faz é ir identificar a memória que gera as crenças que são limitantes e são sabotadoras. Aí vai dizer, como é que a gente pode fazer isso? Fazendo a ressignificação, que a gente chama. Aí a primeira ideia é assim: ressignificar o quê? Vou ressignificar um fato que já aconteceu? A gente não ressignifica fato, a gente ressignifica a interpretação do fato. Porque a gente coloca o olhar de adulto agora. Por exemplo, aquela situação que eu disse a vocês, minha mãe me abandonou porque foi trabalhar. Quando a gente traz isso de volta, principalmente por pessoas com baixa autoestima, ela começa a se dar conta, como adulta, de olhar assim: cara, a tua mãe realmente te abandonou? E nada, minha mãe trabalhava que nem uma louca para trazer. E na medida em que essa consciência da pessoa adulta sobre esse mesmo olhar naquele momento, faz exatamente transformar aquela memória. E transformando a memória com outra interpretação, a raiz que cria é uma raiz de crença diferente. Vou dar um outro exemplo bem típico para entender isso aí. Uma das coisas até bastante normal, por incrível que pareça, principalmente anos atrás, é a mãe ficar grávida sem programação, com 16 anos, com 15 anos. Até porque às vezes casava para sair de casa, a maioria saiu de casa só casa. E aí se percebe que a própria criança e o adulto, ele leva consigo a situação de não pertencimento que a Beth fala. Por que eu não consigo me sentir pertencido a uma família, pertencido a um lugar, pertencido a alguma coisa? Porque eu não me sinto pertencido no meu nascimento. Assim, quando se percebe que a mãe, quando ficou grávida, disse uma frasezinha desse tamanho: puxa, não podia ter ficado grávida. O feto recebe aquilo e diz assim: pronto, estou ralado, eu agora vou ser abortado. E fica na expectativa que ele passe toda a gravidez sem ser abortado. E aí a mãe vai dizer para o pai, que é o outro lado da questão: eu estou grávida, pai, mas tu é uma boca aberta, tu deveria ter te cuidado. Aí a base, quando se diz assim, ó, quando se nasce, cada um de nós, quando nasceu, nós inauguramos um sistema familiar novo. Por quê? Porque nós trazemos a soma dos antepassados do nosso pai e a soma dos antepassados da nossa mãe. Isso é pacífico. Não é só hereditário, não é o meu nariz, a minha orelha, mas eu estou trazendo toda a soma de todos aqueles caras, aquelas pessoas que viveram, e eu represento isso. Eu represento essa soma. Aí eu nasço, a mãe representa o amor, amor à vida e amor a si. O pai representa a força das relações, porque dentro do contexto que a gente conhece, de que a mãe com a filha que nasce cria aquela simbiose, por isso que ela fica pelo olhinho assim para ela, com quem tu sou eu e eu sou tu, porque tu já passou 9 meses nessa relação, agora mais não sei quanto tempo sendo amamentado. E aí daqui a pouco vem o pai e pega pela mão a criança, que é na fase do papá, tira dessa relação para levar para fora. O pai é responsável por todas as nossas relações externas. Todo o nosso problema de relacionamento é pai. Todo o nosso problema em relação ao amor é mãe. Por uma questão de origem.
Então vocês tentam imaginar que a gente começa a se identificar com essas coisas que nos aconteceram e que a gente tem dentro da gente todo esse movimento interno. Então a gente acaba entendendo, deixando de lado os mimimi, entendendo de como eu tenho que enxergar essa nova realidade, ou essa realidade que eu vivo. E aí se percebe assim. No caso da gravidez, olha só que coisa interessante. Ela conviveu como feto aquela situação de negação, de abandono e de rejeição. Ok? Aí a gente faz uma pergunta só. O pai e a mãe de vocês eram contra a gravidez ou contra ti? Uma pergunta. Aí a pessoa se olha, se vê e diz assim. Quando ela faz assim, aí a gente vê a energia, como quem dissesse assim, cara, tu mudou a energia. Porque tu está te dando conta que a tua mãe e teu pai não te rejeitaram. Eles rejeitaram o fato da gravidez, mas não contra ti. Tanto que tu nasceu, etc, etc, não foi voltar. E na medida em que ele começa a se dar conta disso, o que ele traz para a crença dele, o sentimento e por tudo que ele viu? Que ele foi aceito, que ele foi acolhido, que ele tem pertencimento. Então essas questões de pertencimento que nós estamos falando aqui, ou de própria aceitação, o quanto eu vejo desse nosso poder de nos darmos conta do processo que nós somos, e não simplesmente dizer é assim mesmo, ou a síndrome de Gabriela é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, aquelas coisas que a gente fala, mas principalmente se dar conta que tem todo um processo dentro de nós, e esse processo tem nome e sobrenome, esse processo tem origem, e quando a gente se dá conta de tudo isso, e a forma como a gente enxerga, como é bom a gente descobrir que tem um processo de autocura. E quando a gente fala de experiência, e eu quero, tu vai me permitir só de pôr mais 5 minutinhos, porque tem experiências que a gente não faz, porque simplesmente não tem tempo, não quer ou não acredita como uma meditação. Por que nas escolas não tem isso? Por que quando se fala em saúde integral, que é justamente o papo que eu ia conversar com vocês, quem disse que é só físico e mental? E que tem o espiritual? Ah, espiritual é religião? Não! Espiritual é a minha capacidade, quando a consciência me mostra que eu faço parte de um todo. Isso é espírito. Isso é tu ver que tu sai de si para ir em busca de um universo que tem uma outra ligação, que tudo está interligado. Isso é espírito. E quando se fala em espírito, o que a gente faz? O que tu fez para o teu filho desenvolver essa parte espiritual? O que faz as pessoas terem um tempo, como no Reiki, de colocar a mão na cabeça de uma criança quando está com febre? Ou quando a pessoa está doente, tu dá aquele abraço, sabe aquele abraço? Cara, o que é isso? A gente não consegue aquilo que a gente não vê, acha que é real. É a mesma coisa se aqui agora, eu brinco muito isso nas palestras, quando a gente brinca, a gente lê, né, o campo, tipo assim, agora eu vou ler o campo de cada um para ver o que está acontecendo, se fecha. Tira! Essa abertura do campo nada mais é do que a nossa manifestação da nossa essência. Nós temos lá as nossas máscaras, nós temos lá as nossas sombras e nós temos lá a nossa essência. E o que é a nossa essência? E quando eu falo assim a nível de criação, pai e mãe, essas coisas, que por favor só permita que as pessoas que nascem e que tu seja pai ou mãe, permita que ela desenvolva a sua essência, não a essência do pai nem da mãe. Permita. Uma das palavrinhas assim, mais dramáticas que eu escuto todo santo dia, chamada expectativa.
E quando a gente tem expectativa nos outros, nós manifestamos a nossa incapacidade de aceitar os outros como são. Olha, em termos de doenças, as pessoas que são sadias ou não são. Olha as expectativas que se tem por um filho. E cada vez que eu crio expectativa em alguém, eu estou amando alguém que não existe. Cada vez que eu crio expectativa num filho, eu estou amando um filho que não existe. E quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que o nosso amor não é incondicional. E amor que não é incondicional não existe. Porque outro é capaz de amar se colocando a serviço do outro e não fazendo o outro servir, assim como a danada empatia. Ah, eu tenho uma empatia fantástica, mas desde quando a empatia é se colocar no lugar de alguém? Alguém inventou. Por quê? Porque é impossível alguém ficar no lugar de alguém sem se levar. Simples assim. Ah, eu me coloco no teu lugar. Mas tu sofreu o que o cara sofreu. Tu passou pelas coisas que ele passou. Tu teve o pai e a mãe. Nada disso, então vamos parar de brincar. Sabe o que para mim é empatia? É a capacidade de eu acreditar naquilo que o outro está sentindo. Isso é empatia. Então essa historinha de a mãe que se coloca no lugar do filho, o filho que se coloca... Ei, cada um está procurando o seu desejo. E aí que surge a expectativa. Dentro desse processo, tem muita coisa legal, muita coisa saudável, que se percebe que através desse movimento, quando a gente começa a entender esse mecanismo de crenças, de memórias, de consciência, e o poder, esse que é o problema, o poder do nosso pensamento que gera o sentimento, as pessoas... Olha, é incrível, mas incrível. Por exemplo, alguém duvida do placebo? Alguém duvida que o placebo funciona? E por que o placebo funciona? O placebo funciona porque nós temos a capacidade mental de criar o que a gente acredita. E finalizando criar isso aí, significa dizer assim: a felicidade não é uma coisa que está na nossa frente. Né? A felicidade é aquilo que a gente consegue sentir. Não é uma conquista. Porque se eu pensar que a felicidade é conquista, eu nunca pego. Sempre eu estou devendo, sabe? Eu sempre estou com um passo atrás. Então, quando a gente percebe assim, ó, finalizando, tá? E nós temos, inclusive, a capacidade de co-criar o futuro. Quando a gente fala assim, co-criar o futuro, como assim? Significa dizer que se eu pensar no hoje, o que vai acontecer amanhã, eu crio um ambiente tão favorável a nível energético para mim que é possível acontecer. E sabe por quê? Porque o cérebro não sabe distinguir passado, presente e futuro. Para ele está acontecendo tudo agora. Então, o grande alerta, talvez eu tenha que colocar, é o cuidado com aquilo que tu pensa e aquilo que tu deseja. Porque tu vai atrair. Isso é bom ou ruim? É ótimo se os nossos pensamentos forem bons. Sabe? Por outro lado, nem sempre a gente tem umas raivinhas, uns remorsos, algumas coisas que a gente faz um uso outra pessoa. Sabe? Então, essa harmonia que eu digo para vocês assim, essa harmonia começa dentro da gente. Essa harmonia não é com a presença dos outros, mas a gente estar presente. O estar presente significa: eu estou aqui, o passado está aqui e o futuro está aqui. E só o presente me é capaz de mostrar o que me serve e o que eu posso criar. O estar presente que os homens falam, que a gente sempre fica bravo porque as mulheres ficam assim: tu está me ouvindo? Tu está me ouvindo? Aham. Quando o cara diz aham, significa dizer não, não estou. Né? O marido então é campeão de fazer isso. Aham. O que é o não estar presente? Não estar presente é me dar conta daquilo que está acontecendo comigo. A depressão vem da onde?
Vem do presente ou do passado? A ansiedade vem da onde? Do futuro para o presente. Então o presente é o modelador, é o pilastro que a gente tem que saber o que está acontecendo com a gente. O estar presente. Hoje, aqui e agora. Então, compreender um pouquinho mais sobre isso tudo é minha grande gratidão que eu tenho pela área holística, pelas práticas que a gente tem feito, desde uma meditação, desde um reiki, qualquer atividade que possa complementar, inclusive, a medicina, a psiquiatria, a psicologia e outras tantas. Cada uma dentro do seu espaço, cada um dentro da sua especialidade, porque nós todos somos um conjunto de coisas. E esse conjunto precisa ser visto da forma como for, desde que exista um. O resto, qualquer método técnico, pode ou não funcionar dependendo do amor que a gente é capaz de colocar. Como a paixão de vocês que trabalham na fundação. E aí eu pergunto, o que vocês estão vibrando para as crianças? Precisa dizer? Vocês imaginam que as crianças não sabem o que cada um de vocês vibra quando encontra cada uma delas? Cada abraço que vocês dão em cada criança, vocês precisam dizer? É esse o nosso mal, a gente precisa dizer o que não sente. Então, meus amigos, com muito questionamento, eu vou te dizer assim, porque realmente eu nunca trabalhei dentro dessa área e vou procurar entender um pouquinho mais de como a gente pode também colaborar com vocês através das técnicas. Hoje, inclusive, tem um trabalho muito legal que eu estou fazendo na Fundação Peráquio de Barcelos, que é a implantação das terapias holísticas para a Brigada Militar, em função dos suicídios e outros índices aí que são cada vez piores, e nos abriu realmente essa oportunidade de implantação, de fazer um trabalho diferenciado também, complementar ao que já vem sendo feito através da psiquiatria, psicologia, mas cada um dentro do seu espaço, e quando a gente se respeita, tudo funciona, porque o núcleo principal é a pessoa. O resto é o resto. Muito obrigado.